Pode ser, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, para trazermos a porção da Palavra de Deus nas lições das escolas bíblicas dominicais. Essa lição tem a temática, como nós já estamos debatendo, falando aqui, sobre missões até os confins da terra. Esse é o tema geral, ok? E o tema específico da nossa lição hoje, número 11, é missões e a igreja perseguida. Então, vamos ter uma ideia de como funciona essa questão da missão pelo mundo e também da perseguição sobre os nossos missionários. Eu me chamo Islã Nascimento, estou aqui com o professor Diego Moraes e juntos iremos conversar com vocês sobre esse tema. Esse programa ele é realizado aqui na Igreja Assembleia de Deus, cidade de Parnamirim, bairro Boa Esperança. Temos nosso pastor, coordenador, pastor Georgen Silva. Convidamos você para participar conosco, não é isso, Diego? Em mais um programa EBD em Estudo, fique muito à vontade. Nosso textual diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aqui, meus irmãos, nós já temos a ideia de... Isso foi escrito por Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Então, nós já temos a ideia dada por Paulo, temos também aquela ideia dada pelo próprio Jesus Cristo, que ele disse que no mundo os crentes teriam aflições, que a aflição faz parte, a perseguição faz parte do contexto da igreja. O próprio apóstolo Paulo, como nós vamos ver aqui, ele fez parte, desse contexto da perseguição à igreja do Senhor. Nossa verdade prática diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Ok? Vamos falar um pouco sobre essa fé que, em meio ao fogo, ela só aumenta. A gente sabe que a igreja teve esse crescimento muito acentuado, vivendo ali, estando no contexto de intensa perseguição. Nossa introdução, meu querido amado ouvinte, diz assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. E a perseguição no mundo, meus queridos e amados irmãos, eu vou dar aqui um dado sobre isso. Ela oscila dependendo do país e do regime político governamental que esse país adota. Ela vai da leve até a severa, passando pela moderada, passando pela grave, chegando a uma perseguição severa. Nós vamos pontuar aqui alguns países que aplicam algum nível de perseguição contra os cristãos. Vamos lá. Por expressar a sua fé em Jesus Cristo, muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e também cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio, a perseguição. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Com certeza é uma lição bastante interessante para que possamos trazer, meus irmãos, à memória, trazer à reflexão essa questão da perseguição no contexto atual, no contexto passado também, no contexto atual e também num contexto futuro, suas aplicações, como ela pode ser, meus irmãos, acentuada em alguns locais e por que ela será assim acentuada. Agora, como nós já adiantamos aqui, a perseguição faz parte do contexto da vida da igreja e vai ser assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, querido espectador. Assim nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que é: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro ponto, nós vamos ver a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Todos nós conhecemos a história
do primeiro mártir da igreja, que é Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, cheio de fé e poder. E após fazer uma exposição maravilhosa da lei, ele vem de Abraão, Moisés, por toda a história de Israel, seus tropeços, a graça de Deus, até chegar em Jesus, e isso provoca uma ira que não pôde ser contida pelos judeus. Nós precisamos lembrar que Jesus passou por situação semelhante ao dizer que antes que Abraão existisse, os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. Então isso já estava, essa violência, essa perseguição, já era parte do contexto, e alguns vão dizer, suportados pela lei de Moisés, mal compreendida. Estevão vem a ser o primeiro mártir, queridos, na primeira geração de cristãos. Então, nesse primeiro ponto, o comentarista da lição chama a atenção para esse aspecto. Não se precisou esperar a segunda, a terceira ou a 10ª geração de cristãos, mas, como Jesus havia predito, Paulo sempre orientou a respeito, a perseguição nasce junto com a igreja, esse contexto de perseguição. É interessante nós lembrarmos que Jesus disse que, na verdade, o contrário deveria preocupar. Ele disse, ai de vós, quando vos bendisserem nas praças. Então, esse primeiro ponto, nós chamamos a atenção para essa realidade. A perseguição na verdade, parte inalienável da presença do Evangelho. Sem essa perseguição, na verdade, tem alguma coisa errada, irmãos aí. Sim, amém, meus irmãos. Chegando aqui no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, falando já, tendo uma ideia do contexto da perseguição no Novo Testamento da igreja, diz assim o nosso segundo subtópico: a igreja foi dispersada. Então, como o nosso professor Diego já adiantou aqui, já falou no primeiro subtópico, a questão de Estevão levou também a uma intensa perseguição após a morte de Estevão, concedida pelo próprio apóstolo Paulo, levou a uma intensa perseguição sobre os cristãos. E a igreja, a partir dessa perseguição, ela foi dispersa pelo mundo. O Senhor Jesus disse para a igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês possam sair a pregar, tanto em Jerusalém como em Samaria e em até os confins da terra. Então, nesse momento, se cumpre essa questão da saída da igreja por causa dessa perseguição. Então, a gente entende que Deus permite, Diego, essa questão de ter acontecido essa intensa perseguição para que a igreja agora pudesse despertar para fazer a obra do Senhor de maneira mais abrangente. E a igreja sai a pregar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra. Ou seja, essa perseguição, ela tem esse aspecto, digamos assim, positivo para a obra. A igreja não se acomodou, a igreja não foi derrotada, muito pelo contrário, foi uma mola propulsora para que a igreja realmente se despertasse para sair pregando o evangelho em todas as cidades existentes naquele mundo lá. Então, meus irmãos, aqui já no finalzinho do nosso tópico, diz assim o nosso autor: os primeiros cristãos viviam uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Então, perseguição existia, perseguição existe, o contexto lá foi realmente um despertamento para a igreja sair de Jerusalém para pregar o evangelho, e que possamos, meus irmãos, viver hoje esse despertamento sem que seja necessário que passamos por uma intensa ou grande perseguição. Então, o convite aqui é que nós nos despertemos o mais rápido possível para que possamos fazer a obra do Senhor em nossos dias, Diego. Glória a Deus por isso. E o terceiro ponto aqui, nós vamos ver a perseguição cristã é uma realidade. A importância dessa lição, queridos, é nos chamar a atenção também para essa realidade que, para alguns cristãos, ainda é desconhecida. Perceba que muitas pessoas acreditam que hoje não há perseguição, a ponto de prisões e morte,
Mas, queridos, essa não é a realidade do mundo afora. Existem várias agências de missões que se encarregam de divulgar essas perseguições. A gente pode citar aqui a missão Portas Abertas, como foi citada pelo nosso comentarista, e chamar atenção para esse fato, porque muitos cristãos ainda acreditam que não há perseguição. Ah, Deus do céu. Porque a mídia não dá absolutamente nenhum espaço para transmitir essas notícias. Mas se sabe, queridos, através dessas agências, que nesse momento o norte da África, países do leste europeu, a Coreia do Norte, China, nesse momento, empreende uma perseguição ferrenha, tomando bens, expropriando cristãos. A Índia também passa por uma onda de perseguição cristã. Então, essa realidade é desconhecida por muitos por causa da atuação da mídia no Ocidente. A gente só pode entender que é algo espiritual. E aqui estamos para desfazer esse desconhecimento. Exatamente. Porque enquanto houver desconhecimento, o que é que Satanás quer com isso? Que a igreja não interceda. Então, queridos, desperte para a necessidade de interceder pelos cristãos perseguidos. Eles existem sim, estão perdendo suas vidas hoje sim, e nós precisamos, como igreja, interceder por eles. Se você quer saber o motivo de não ver no jornal essas realidades, é espiritual, certamente é para que a igreja não interceda por eles. São 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de perseguição, segundo o levantamento da missão Portas Abertas. Amém, meus irmãos. É realmente uma realidade que temos que nos atentar. Meus queridos, chegando agora no segundo tópico da nossa lição, diz assim: a perseguição cristã na atualidade. A gente viu no primeiro tópico a questão da perseguição, uma síntese da perseguição cristã no Novo Testamento. Agora vamos trazer para nossos dias. Diz assim o primeiro subtópico: em muitos lugares ser cristão é perigoso. Então, como nós já estamos aqui falando para vocês, em muitos lugares, realmente ser cristão hoje é questão de estar marginalizados, à margem das leis que lá são instituídas para realmente abafar, frear, anular o cristianismo nesses países. Deus já citou aqui muitos países do leste europeu, muitos países da Ásia, muitos países da África, que têm realmente, meus irmãos, atuado para, de acordo com as suas ideologias governamentais. A maioria desses países são países comunistas, socialistas, totalitários, porque são sinônimos. Comunismo, socialismo e totalitarismo são sinônimos. Ditatoriais são sinônimos, ok? Não se engane com isso tudo. Então, país de esquerda, de cunho político mais voltado para a esquerda, tem mesmo, meus irmãos, atuado para abafar o cristianismo em seus territórios. Para ser cristãos em países como esse significa perder família, perder emprego, perder muitas coisas, bens, inclusive até mesmo perder as suas vidas, ok? Devemos estar muito atentos, meus queridos irmãos, porque no nosso país ainda temos um favor constitucional que nos concede uma liberdade religiosa, um preceito, melhor dizendo, um valor constitucional que ainda nos garante a questão de ser inviolável mesmo os cultos religiosos. E temos aqui essa relativa liberdade de expressarmos a nossa fé sem sofrer dano algum, pelo menos até os dias de hoje. Porém, nós sabemos que no nosso Congresso tramitam aí várias intenções, ok, para tentar frear também essa questão de ser levado em nosso país a mensagem do Evangelho, meus queridos. Temos que estar
muito atento para isso também nos nossos territórios. E devemos orar para esses cristãos que sofrem perseguições, ao longo dos outros países que existem no nosso mundo atual. Devemos estar muito atentos em relação a isso. E no segundo ponto, nós vamos ver a Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Então, mais uma vez, o comentarista da lição lança a mão da missão Portas Abertas. Nós encorajamos para que você pesquise e busque saber mais a respeito desse projeto, que é uma bênção. Eles têm um trabalho de evangelismo focado em lugares de risco, de evangelismo e apoio missionário, assim como também uma agência de notícias. É um trabalho maravilhoso. Nós encorajamos para que você, se não conhecia ainda, acesse e conheça. Então, lançando mão aqui mais uma vez, através da missão Portas Abertas, que se tem algumas notícias sobre a Coreia do Norte. Lá se sabe que morreram 3 milhões de pessoas de fome nos últimos anos. É um quadro desastroso. Existe uma ditadura lá que se instalou há várias décadas, e a perseguição ao evangelho e qualquer tipo de culto que não seja ao ditador pode levar à prisão e à morte. E eles têm um jeito todo particular de perseguição, porque envolvem não só quem eles dizem que cometeu o crime, mas também a família e gerações seguintes. Sim. Então, é particularmente violento e maligno o governo da Coreia do Norte. Então, há missionários lá, queridos. O comentarista chama a atenção que lá deve ser o pior lugar do mundo para se levar a palavra de Jesus, mas há missionários lá. Então, olha a nossa responsabilidade, mais uma vez, de interceder por esses homens e mulheres. A nossa intercessão, queridos, não se engane, faz diferença no reino espiritual. Muitas coisas estão esperando a intercessão da igreja para acontecerem no reino físico, para que haja legalidade. Então, não se furte a responsabilidade de interceder por esses homens e mulheres que colocam sua vida em risco para levar a mensagem do Evangelho. Amém, meus queridos ouvintes. Chegamos agora aqui no nosso terceiro tópico, que diz assim: como ajudar a igreja perseguida. Ok? Primeiro subtópico fala assim: conhecer a gravidade da situação. Tá? Então, um dos meios nós ajudarmos a igreja perseguida é conhecer realmente a gravidade da situação. E como o Diego já colocou aqui, acabou de nos falar, é realmente terrível, principalmente em países fechados como Coreia do Norte. Né? Temos ainda acesso a algumas informações de perseguição lá na Coreia do Norte. Os nossos sites conseguem obter alguma coisa, mas existem países que a gente não consegue ter informação nenhuma. Existem países que realmente não se consegue ter informação em relação à perseguição. A Coreia do Norte, se tem ainda alguma coisa, os nossos missionários ainda conseguem extrair algumas informações e trazer dados terríveis que acontecem naquele país ali, meus queridos irmãos. Então, diz assim nosso comentarista, infelizmente, não é tão fácil, ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto da perseguição cristã no mundo. É isso que eu já tenho falado para vocês. A gente não consegue ter uma ideia mesmo, geral, porque é muito difícil. A nossa mídia tradicional, ela se exime totalmente. Os órgãos que deveriam cuidar realmente ali dos valores humanos também estão um pouco se lixando para essa questão da perseguição religiosa cristã pelo mundo. Então, os nossos missionários que conseguem trazer através de alguns sites como o CMA, Missões Abertas, Voz dos Mártires, algumas informações sobre a perseguição no mundo. Então é necessário, meu querido ouvinte, que você possa se inteirar também do que acontece no mundo em relação à perseguição cristã, para que assim você possa orar, você possa contribuir e também, se Deus quiser,
ir à missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é necessário que nós venhamos a externar com muita força a nossa indignação em relação a isso, a não termos acesso, infelizmente, dos órgãos de defesa dos direitos humanos, que é um absurdo esses órgãos se eximirem dessas questões, Diego. É um absurdo o que acontece na Coreia, na China, o que acontece em Cuba, na Venezuela, com os nossos irmãos cristãos. E os órgãos de defesa dos direitos humanos não dão a mínima para isso. Ficam com falácias, ficam com hipocrisias e mentiras sobre esse tema. Então, é preciso nós procurarmos realmente nos aprofundar para trazer às claras essa realidade dele, tão terrível que acontece pelo mundo. Pois é, essa realidade causa indignação, né? Como é ignorado o valor da vida humana quando são cristãos. Parece que não tem nada acontecendo, né? Recentemente eu recebi um vídeo muito marcante, muito forte, onde nós vemos uma mãe e seu filho, né, sendo fuzilados, isso filmado e propagado. São cristãos por serem cristãos, e a igreja queimando no fundo. E parece que isso não está acontecendo, a mídia silencia completamente, realmente causa indignação, mas nós temos um dever. Se eles, como órgãos governamentais e autoridades instituídas, por causa das suas ideologias, não cumprem o seu dever, né, como seres humanos, não cumprem, nós, como cristãos, também temos um dever que não podemos negligenciar. Orar, interceder por esses cristãos. O comentarista da lição chama atenção para o fato de que nós não podemos esquecer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entenda que a sua oração faz diferença. Tenha visão espiritual, embora você possa achar que fisicamente nada acontece, espiritualmente, queridos, não há oração sincera que não cause algum efeito. Entenda essa realidade. A Bíblia deixa isso muito claro. Paulo sabia da sua dependência na oração dos irmãos. Efésios 6,19, ele diz o seguinte: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo estava preso, e aqui está falando que ele crê que o Evangelho pode ser propagado livremente, como convém, se os irmãos orarem pela sua libertação. Então ele está pedindo o impossível, queridos. Assim como Pedro foi liberto da prisão pela oração dos irmãos. Então tudo isso para nos chamar a atenção para esse fato. É nossa responsabilidade, e essa lição é muito importante para isso. Note no seu caderninho de oração, incluir os países onde há perseguição aos cristãos, os missionários por ânimo, provisão, cuidado. Amém? Vamos aí. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico para finalizar já a nossa lição de hoje. Queremos dizer, meus irmãos, que a perseguição aos cristãos no mundo, principalmente nesses países fechados, comunistas, socialistas, totalitários, eles têm tudo a ver com a questão política. Tudo a ver com a questão política. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e essa verdade, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, vos libertará. Então, quando o povo do seu país tem acesso ao Evangelho, isso vai libertá-los, inclusive, da ideologia política totalitária que escraviza o povo debaixo dos pés políticos desses governantes. É por isso que eles odeiam a Bíblia. É por isso que eles odeiam o cristianismo. Porque o cristianismo é a única filosofia que liberta verdadeiramente o homem. Liberta verdadeiramente o homem. E uma vez o homem estando liberto, ele não mais vai, pela palavra do Senhor, ele não mais vai querer viver sob o jugo político de um ditador que quer realmente acabar com a vida do seu próprio povo. A gente pode citar aqui
vários e vários e vários líderes totalitaristas, comunistas, ok? Que implementaram realmente uma perseguição contra o seu próprio povo para matá-los. E eles não permitem que a Bíblia chegue. Para você ter uma ideia, na Coreia do Norte é proibido o manuseio da Bíblia. É proibido. Não pode. Não pode. Uma família está presa, prisão perpétua, porque foi encontrado uma Bíblia aos poderes ali dessa família. Prisão perpétua. Porque existia uma Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Conhecereis a verdade vos libertará. A única verdade que pode libertar o homem é a palavra de Deus. Por isso, da perseguição ao cristianismo. Agora, uma coisa também que nos deixa muito revoltado é o alinhamento ideológico dos países ocidentais com esses países totalitários que realizam uma vergonha em relação aos direitos humanos pelo mundo. Estão sentados em cadeiras da ONU, mas vão de encontro àquilo que a ONU, entre aspas, né, seria realmente aí o órgão máximo de defesa dos direitos humanos pelo mundo. Estão sentados lá nas suas cadeiras, lá, dentro desse organismo. Isso é uma vergonha. Meus irmãos, aqui fica o meu desabafo pessoal. Eu já peço perdão a você, mas isso mexe muito com a nossa alma. Isso mexe muito com o nosso coração. Porque são pessoas que apenas querem professar a sua fé de maneira livre. Querem ser realmente livres. Diz assim o nosso terceiro subtópico. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Se você ainda não é envolvido, se envolva. Procure entender o que acontece. Assista aqui esse vídeo. Se você nunca assistiu, assista esse. Veja aqui esses depoimentos. Sinta-se, tenha empatia por aquela pessoa que agora está sendo presa só porque foi encontrada uma Bíblia. Essa Bíblia que você tem 10, 15 aí na sua casa, eles não podem importar uma Bíblia nas suas próprias residências. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Então, a oração, como Deus acabou de externar, pode muito em seus efeitos. A oração é a principal arma do crente contra essa perseguição imunda que existe nesse mundo. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e direta com as causas dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com o testemunho dos cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor, veja que colocamos aqui a ligação da perseguição com o estilo de governo que é adotado por estes países. É muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Nós estamos vendo, meus irmãos, aqui no Ocidente, um declínio do verdadeiro evangelho. Temos aí, meus irmãos, filosofias pseudas cristãs que não leva a alma do homem a Jesus Cristo, não eleva a alma do homem a Jesus Cristo, em que o Espírito Santo não está lá. Isso é disseminado de maneira muito grande no Ocidente. Mas nesses países em que há perseguição, lá eles vivem realmente, ou querem viver realmente aquilo que diz a palavra do Senhor. O evangelho da cruz, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. E eles dão as suas vidas por isso. Então, que possamos, meus irmãos, nesse momento, nos espelharmos nessas pessoas dele, que sofrem tanto para chegar ao encontro do Deus vivo naquele tão grande e maravilhoso dia. E que possamos valorizar a oportunidade que nós temos aqui no Brasil de pregar o evangelho da cruz.
Quantas pessoas, fica a reflexão, você nessa semana levou a palavra de Deus? Para quantas pessoas? Qual é a sua preocupação com aquela pessoa que está do seu lado, indo para o inferno, em que você pode proclamar a palavra de Deus para ela e não faz? O sangue dessas pessoas vão ser cobrados de mim e de você, quando nós não levamos, tendo a oportunidade de levar a palavra. Possamos refletir em relação a isso e possamos levar a palavra do Senhor, já que temos essa liberdade ainda em nosso país, e possamos ganhar almas para o reino de Deus e que possamos apresentar nossas mãos realmente empenhadas no trabalho da obra missionária no Brasil. Ficamos por aqui, meus irmãos. Agradeço por sua contribuição. Que Deus abençoe você. Que Deus nos desperte a cada dia mais. Amém. A paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não esqueça de subscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe um comentário. É sempre muito bem-vindo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.